Olá, professor. Hoje vamos falar sobre a Primeira República Brasileira, que aconteceu entre 1889 e 1930. Esse período ele marcou a transição do Brasil de monarquia para a república e foi marcado por muitas mudanças políticas e sociais. Vamos abordar principais acontecimentos dessa época e como ela influenciou o Brasil de hoje. E obrigado pela atenção. Estamos à disposição para perguntas. Vamos começar. A primeira Constituição Republicana, que foi promulgada em 1891, estabeleceu o sistema presidencialista e a federação como bases do Estado. Inspirada no modelo norte-americano, ela garantiu ampla autonomia aos estados e instituiu o voto direto e censitário, excluindo analfabetos, mulheres e militares de baixa patente, além de consolidar a separação entre igreja e Estado. O encilhamento foi uma crise econômica ocorrida nos primeiros anos da República, marcada por uma política expansionista conduzida pelo ministro da Fazenda Rui Barbosa. Houve grande emissão de moeda e incentivo a empréstimos, o que gerou especulação financeira, inflação descontrolada e falências em massa, causando instabilidade econômica e política. Marechal Deodoro da Fonseca foi o primeiro presidente do Brasil, assumindo após liderar o golpe militar de 1889, que proclamou a República. Seu governo foi marcado por instabilidade política, com tensões entre monarquistas e republicanos, e medidas autoritárias como a dissolução da Assembleia Constituinte. Deodoro enfrentou dificuldades econômicas e sociais. Em 1891, diante da oposição e da crise política, renunciou à presidência. Seu mandato foi breve, mas crucial na transição do Brasil de uma monarquia para a república. Floriano Peixoto foi o segundo presidente do Brasil, governando de 1891 a 1894. Nascido em Alagoas, Peixoto foi militar e participou da proclamação da República em 1889, que depois o imperador Dom Pedro II, inicialmente vice-presidente de Marechal Deodoro da Fonseca, assumiu a presidência após a renúncia de Deodoro em 1891. Seu governo foi marcado por um período de instabilidade política e crise, com destaque para a revolta federalista, onde enfrentou rebeldes que buscavam mais autonomia para os estados. Floriano Peixoto adotou uma postura autoritária, reprimindo opositores e consolidando seu poder. Após seu mandato, em 1894, se retirou da vida política, sendo uma figura controversa, mas importante para os primeiros anos da República. A Revolução Federalista foi um conflito no Brasil entre facções que defendiam maior autonomia para os estados e o governo central republicano, que adotava uma postura centralizadora. O movimento teve início no Rio Grande do Sul e se espalhou por outros estados do Sul. Foi marcado por violentas batalhas como a de Lages, que terminou com a derrota dos federalistas. O governo de Floriano Peixoto consolidou seu poder e manteve a estrutura centralizadora da República. O conflito refletiu as tensões sobre a organização política do Brasil após a proclamação da República. Primeiro presidente civil do Brasil. Ele enfrentou grandes desafios, como pacificar o país após a Revolução Federalista e combater a Guerra de Canudos. Seu governo representou a transição do poder militar para o civil, marcando o início da política do café com leite. Campos Salles, presidente entre 1898 e 1902. Campos Salles consolidou a política dos governadores, um acordo entre o governo federal e os estados para garantir estabilidade política. Implementou uma política de austeridade econômica, renegociando a dívida externa e adotando medidas impopulares para equilibrar as finanças públicas. Características políticas da Primeira República. A Primeira República ocorreu entre os anos de 1889 e 1930. Foi marcada por um sistema político dominado pelas oligarquias estaduais. O coronelismo garantiu o controle político por meio do voto de cabresto e da manipulação eleitoral. A política do café com leite simbolizava o pacto entre as oligarquias de São Paulo e Minas Gerais. O sistema eleitoral, baseado no voto censitário e aberto, excluía grande parte da população, como analfabetos, mulheres e trabalhadores pobres. A descentralização do poder político conferiu aos estados ampla autonomia, mas gerou conflitos entre elites regionais. Movimentos como o tenetenismo e a Revolução de 1930 emergiram como respostas à insatisfação
com modelo oligárquico, o Estado e a burguesia do café. Durante a Primeira República, o Estado favoreceu a elite cafeeira, que dominava a economia brasileira. Políticas como o Convênio de Taubaté, que ocorreu em 1906, garantiram subsídios para o setor cafeeiro, consolidando sua influência política e econômica. As principais mudanças socioeconômicas que aconteceram de 1890 a 1930, houve um crescimento urbano, industrialização incipiente e imigração europeia em larga escala. A economia manteve-se dependente da exportação de café, mas surgiram novos setores industriais e a classe operária começou a se organizar em sindicatos. Os movimentos sociais da Primeira República incluíram revoltas como a Guerra de Canudos, que ocorreu de 1896 a 1897, o cangaço, a Revolta da Vacina, de 1904, e greves operárias inspiradas pelo anarquismo. Essas manifestações refletiam as tensões sociais em um país de grandes desigualdades. O processo político nos anos 20 foram marcados pelo desgaste da política das oligarquias e pela emergência do tenentismo, movimento de jovens militares que defendiam reformas políticas e sociais. Revoltas como a Revolta dos 18 do Forte, de 1922, e a Coluna Prestes, de 1925 a 1927, simbolizaram a crise do modelo republicano. A Revolução de 1930 foi um movimento político e militar que resultou do fim da Primeira República e na ascensão de Getúlio Vargas ao poder. O levante foi motivado pela insatisfação de elites regionais como os grupos políticos do Rio Grande do Sul, Paraíba e Minas Gerais, que se opuseram à continuidade da política do café com leite. Após a eleição de Júlio Prestes em 1930, setores urbanos, incluindo trabalhadores e intelectuais, também se juntaram à causa, insatisfeitos com as desigualdades sociais, a exclusão política e a falta de modernização econômica no modelo oligárquico. A resolução culminou na deposição do presidente Washington Luiz e na interrupção da posse de Júlio Prestes. Getúlio Vargas assumiu o comando de um governo provisório, iniciando um período de centralização do poder e reformas que buscavam modernizar o país. A Revolução de 1930 marcou uma transição fundamental, desestabilizando o domínio das elites agrárias e pavimentando o caminho para mudanças estruturais na política e na economia, além de impulsionar o início da Era Vargas. Este trabalho ele teve como objetivo estudar a Primeira República Brasileira. E através da nossa pesquisa foi possível entender as principais características desse período, como a política do café com leite, a estabilidade e as mudanças sociais e econômicas. Concluímos que a Primeira República foi marcada por muitas dificuldades, mas também por avanços importantes para o Brasil, como a urbanização, o crescimento das infraestruturas. Esperamos que este trabalho tenha ajudado a compreender melhor a importância desse período para a história do Brasil. Agradecemos também pela atenção e pela oportunidade do senhor. Muito obrigado, professor.